Vocês viram, ontem todo mundo assistiu, né? O Equador, o Minda em campo, o Alan Franco em campo. Foi bem. No final de semana, achei que foram bem. muito bem. Os dois foram bem. E o Minda jogando pelo lado esquerdo. Jogou mal pra cacete o Alonso. Você é louco. Mas, eu falava com você. Mas nenhum gol foi por culpa dele. Nenhum. O lado direito do Paraguai sofreu mais que o lado esquerdo. Sim. O Alonso roubou o lado direito do Paraguai foi uma mãe. É o hiperfoco. Meu problema com o Alonso é o hiperfoco. Eu achei que ele estava jogando até com a camisa do Equador. Cara, quando ele veio cercando. Você enxerga o Alonso até na Fórmula 1. Dia 15/6, ou seja, faltam uma semana pro Galo ter a sua reapresentação, para os atletas voltarem das férias, jogadores voltarem a treinar, o Barba dá treinamento pra turma. 7 dias, certo? Uma semana, dia 22 de junho. E o que pega, galera? Pega o seguinte. Ainda só temos, entre aspas, né? Só, entre aspas, o Léo Duarte anunciado. Apenas ele, Léo Duarte anunciado, né? E em relação às saídas, só o Júnior Alonso, tá? Então, algo que não era novidade aconteceu, que é a saída do Júnior Alonso. E a novidade em si é o Léo Duarte. E eu venho falando com vocês no canal, foi pauta do último ou penúltimo vídeo aí, semana passada no canal, de que o Barba tem a maior possibilidade, maior probabilidade, grande chance de voltar da mini férias, mini pré-temporada, voltar aí da parada da Copa sem nenhum reforço fora o Léo Duarte. É bem provável que isso aconteça, tá? Então não temos ainda novidades sobre saída. Não temos novidades ainda sobre chegada, a não ser Léo Duarte e a não ser a saída do Júnior Alonso, tá? E é bem provável que seja isso aí até a reapresentação. O Galo vem encontrando dificuldade, já falei isso com vocês. Uma pessoa do clube me falou, trabalhar sem dinheiro tá muito difícil no futebol hoje em dia. Então não, pode ser que alguns atletas que nós queríamos contratar para tais posições não cheguem. Olha isso aí, hein, gente. Então, zero novidade ainda sobre o Scarpa, não chegou nada do Santos, nada, só o interesse, sondagem, consulta, só, não passou disso. Renier é aquela situação que eu falei com vocês, a chance neste momento maior de permanecer, assim como o Scarpa, que eu já falei, Dudu, a mesma coisa, nenhuma novidade, né? O Igor Gomes, do Bragantino até agora, né? Não mostrou nada, só ficou naquele interesse e não apresentou a proposta. Conversamos aqui, o nosso querido Henrique André, conversou com o Danilo Minucci, que é o preparador de goleiros, porque o Everson tem sido sempre um grande destaque do Atlético, e há muitas temporadas, né? Ele é o destaque do time, antes ao lado do Hulk, e agora, talvez um dos principais líderes, se não o principal líder do Atlético, e destaque nessa temporada. Então o Everson tem se destacado, mas por trás da boa fase, do bom desempenho dele em campo, tem sempre também um bom preparador. E o Danilo Minucci conversou com o Henrique André, já trouxe aqui na programação algumas participações dele, e a gente vai trazer aqui agora uma importante, Rubinho, falando do futuro também do Atlético. Não só do presente, mas também do futuro, porque ele fala do investimento que está sendo feito no clube em várias áreas, na estrutura, dentro de campo, e dos frutos que o clube pode colher futuramente. Fala, Minucci. Que a gente vê todo o esforço, né, da direção no dia a dia para modernizar o clube e deixar o clube saudável, né? Não só saudável na questão financeira, mas saudável também para a gente, para os profissionais, para os atletas trabalharem, né? Isso nos dá uma segurança enorme, né? Para poder pôr em prática aquilo que a gente precisa, né? Então, assim, a gente acompanhou agora a modernização da academia, né? Com aparelhos ultramodernos, de última geração, né? Então isso mostra que o clube está investindo, isso mostra que o clube está desenvolvendo, está buscando essa modernização, está buscando trazer o que tem de melhor para dentro da cidade do Galo. E além disso, né, além dessa questão, né, dessa modernização, né, o clube também tem dado todo o suporte, tem dado toda a estrutura para que a base possa ser desenvolvida, né? Então a gente está acompanhando um novo prédio sendo construído na cidade do Galo para a categoria de base. Então isso mostra o apoio à formação. E esse apoio à formação, ela é extremamente importante para o futuro do Atlético, para o futuro do clube. Esse trabalho tem que ser feito por todo mundo. E o clube tem acreditado, o clube tem apoiado, o clube tem buscado, né, dar todo esse apoio, não só na modernização no centro de treinamento, né, no centro de excelência, para a equipe principal, mas também para a formação, que é onde se inicia, que é onde
tem que ser valorizado, e o clube está fazendo isso, o clube está fazendo de uma maneira muito legal, muito bacana, e a gente tem acompanhado, a gente tem vivido, isso nos dá segurança para trabalhar e desenvolver o trabalho da melhor maneira com os atletas. Então é isso, Rubem Júnior, Danilo Minuti, preparador de goleiros, destacando então esse investimento todo que está sendo feito no Atlético. A gente falava aqui em off, inclusive, assistindo o jogo do Equador, do trabalho que está sendo feito e foi feito e continua sendo feito no Del Valle do Equador, né? A gente vê aí os frutos, na seleção, muitos jogadores que passaram pela base do Del Valle, agora sendo aproveitados na seleção principal do Equador. Quem sabe o Atlético investindo agora, futuramente vai colher também esses frutos. Viu, Rubinho? Ontem acompanhamos atentamente aqui a estreia do trio atleticano na Copa do Mundo com o Equador, a derrota no finalzinho 1-0 para a Costa do Marfim, e o Alan Franco e o Alan Minda começaram como titulares. Aí o detalhe, né, que a gente sempre fala aqui, o Alan Franco jogando como um ala direita, ele jogando por ali pelo lado direito, e fazendo um papel quase que de um lateral, voltava na recomposição de marcação, ajudava por ali. E o Alan Minda, aqui no Galo, joga pela ponta direita, jogando pela ponta esquerda na seleção, e no primeiro tempo, você disse bem, o Equador perdeu muitas chances, teve 2 bolas na trave, o Minda participou ativamente pelo lado esquerdo ali, mas não foi feliz, acabou substituído porque cansou, pregou, e aí no segundo tempo entrou o Preciado. Aí você vai falar, na vaga do Alan Franco. Não, ele entrou na ponta direita, como um atacante também, o Preciado. E aí teve 3 participações, uma delas inclusive o Plata quase marcou o gol do Equador, ainda estava 0-0 o jogo, né? Uma jogada dele pela direita, o cruzamento, ele deu assistência, mas aí vem o detalhe, o Barba Domingues, é claro, assim como a gente, você que está aí nos Estados Unidos, eu também estou acompanhando por aqui, está acompanhando o Mundial, acompanhou o Equador atentamente porque tem atletas dele nessa seleção. E fica o detalhe o seguinte, Thiago, no Atlético, os 3 jogam de forma diferente. O Alan Franco é meio campista, o Alan Minda é ponta direita e o Preciado é lateral direita e não ponta direita. Será que depois de assistir essa estreia, de ver um posicionamento diferente, a parte tática do BKSS na seleção é diferente da do Barba Domingues no Atlético? Será que pode pintar, quem sabe, Thiago, buscando até uma adaptação mais rápida, principalmente do Preciado, que ainda não aconteceu no Atlético. O Franco e o Minda não, que são titulares, mas o Preciado, será que pode pintar uma novidade e o Preciado, quando retornar da Copa, virar um ponta direita no Galo, que inclusive está precisando de atacantes, né, Thiago? Uma tragédia a entrada do Preciado no jogo ontem. O Alan Minda, né, jogando pela esquerda, ainda deu uma luz, mandou uma bola na trave. Aquele centroavante do Internacional, Ener Valencia, que era do Inter, perdeu 3 gols inacreditáveis e o Equador derrotado. Olha, se o atleticano que não acompanhou o jogo ontem do Preciado estiver pensando no... Ele não serve de lateral, que dirá de ponta, Ale Oliveira. O Preciado que não joga bem no Atlético, né, e na seleção do Equador parece que ele tá no Atlético. Essa que é a verdade, mas não foi bem, né. O Alan Franco é sempre aqui, ó, nota 5 ali, faz o dele, jogando mais pelo lado, é verdade, né? Mas, de qualquer forma, achei que o Minda teve até uma boa participação. Agora é um pecado, né, pro Equador, porque essa chave é da Alemanha, né? Então, praticamente, era a definição da segunda colocação, por assim dizer. A Alemanha que goleou 7-1 pra cima de Curaçao, vai ser líder do grupo. O jogo do Equador, que era para decidir possivelmente a segunda vaga, toma um gol no finalzinho, Costa do Marfim vence, Equador vai brigar para ser dentre os terceiros melhores aí. Eu acredito que sim, e tem essa possibilidade porque Curaçao realmente é uma seleção muito frágil, né? Mas de qualquer maneira foi um castigo, né, pro Equador, que teve as melhores oportunidades e realmente acabou tomando esse gol no fim, que complicou demais. Mas dos 3 atleticanos eu gostei mais do Minda. Acho que o Minda também tem um potencial, né, de crescimento, né, depois que tiver mais adaptado, que pode ajudar muito, mas muito mesmo o Atlético. O Preciado, vou contar uma coisa, quem não viu o jogo, nossa senhora, que desastre. Enquanto não tem Galo, enquanto não tem jogo do Galo, a gente vai matando a saudade aí com o Equador. Eu, particularmente, tô mais ligado no Equador, porque eu já não tô nem aí mais para Júnior Alonso, porque, né, Paraguai, primeiro que é um time fraquíssimo, segundo que o Júnior Alonso não volta mais pro Galo, então não tem por que a gente ficar ali atrás procurando saber a respeito de Júnior Alonso, né, gente? Convenhamos aqui, né? Mas enfim, pra dar uma palhinha rapidinho aqui, para só não perder o fio da meada, o Júnior Alonso não fez uma partida tão ruim como já fez aqui no Galo em algumas outras oportunidades. O time dele, num geral, um coletivo do Paraguai, bizarro, um time horroroso,
Estados Unidos fez o que quis, passou o carro, passou o trator, amassou, não tomou conhecimento do Paraguai. Poderia ter sido muito mais. Na minha opinião, até o momento, tirando, obviamente, Suécia, tirando, obviamente, Alemanha, eu coloco aí a atuação dos Estados Unidos como não sei se foi a surpresa, mas o maior rendimento assim de uma equipe perante o adversário, Estados Unidos, tá? Repito, vou tirar a Suécia e vou tirar a Alemanha. A Alemanha, né, dispensa comentários, pegou Curaçao, enfim. Mas ali, de jogos que a gente esperava mais, esse pra mim foi a maior surpresa. Eu jamais imaginava que os Estados Unidos ia passar o trator pra cima do Paraguai. E vou falar com vocês aqui, eu até achei que o Paraguai poderia surpreender. Não seria assim uma grande surpresa para mim se o Paraguai fizesse jogos honestos nessa Copa. Mas pelo contrário, caiu por terra, seleção fraquíssima, limitada, um conjunto horrível. O Júnior Alonso é aquela lentidão que a gente já conhece, né? Mas enfim, vou ficar falando muito de Júnior Alonso não, até porque também, ó, já foi, não volta mais. Tá servindo só pra... Tem o contrato conosco em vigência e vai dar a gente, por dia, já falei aqui no canal, $11 mil, na casa aí de R$55 mil. É grana. Então, para isso aí, o Júnior Alonso tá servindo. Uma pena que o Paraguai, ao que tudo indica, não vai ficar muito tempo na Copa, não, né? Tem boa chance aí, diria para vocês, o Paraguai já cair na fase de grupo aí e vai condicionar menos pagamento ao Galo. Mas vamos falar aqui de quem eu gostaria de falar com vocês, que são os 3 do Galo. O Equador jogou ontem contra a Costa do Marfim, na minha humilde opinião, uma das melhores partidas da Copa. Um nível técnico das duas equipes bem parecido. Não houve, assim, uma discrepância. Muita gente aí falando que o Equador ia passar o carro. O Equador, timaço. Seleção do Equador, assim, pelo que eu entendo, que eu acompanho, eu não me lembro de um Equador tão forte como esse que eu estou assistindo. Mas a Costa do Marfim também, muito forte o time. Um dos melhores jogadores do time começou no banco, não dá pra entender isso. Mas enfim, aí é a questão deles lá. O Minda e o Alan Franco começaram como titulares, os dois. O Preciado começou na reserva e o Preciado vem sendo reserva na seleção do Equador. Detalhe, o Alan Franco jogou como um zagueiro pela direita, na linha de 3, lembrando que o técnico deles é o BKSS. Técnico argentino gosta de saída de 3, né, gente? Milito fazia isso aqui, Sampaoli fazia isso aqui, Barba tá fazendo isso aqui, o BKSS tá fazendo isso lá no Equador. O Turco, eu não me lembro, cara, como é que era sair de jogo do Turco, mas enfim. Mas o cambada de técnico argentino adora sair com linha de 3 na primeira linha, né, na zaga, né? Mas enfim. Aí o que acontece? O Alan Franco jogou de zagueiro pela direita e o Minda jogou como, às vezes, um ponta esquerda e às vezes um ala pela esquerda. Longe de ser lateral, longe, tá? Era sempre do meio pra frente. Teve boas oportunidades, uma chance cara a cara, ele joga na trave, tá? Muito acionado, ajudando muito a equipe taticamente, o Minda. Taticamente, assim, impecável a partida dele. Tanto é que quando o técnico tira ele, e aquele velho problema do Minda, afoga cedo. Tem que olhar a questão física do Minda, tá, gente? Tem que olhar a questão física do Minda. Loucura isso, cara. Comecinho de segundo tempo ali, 55, 60 minutos, já tinha substituído o Minda. O mesmo problema que acontece aqui no Galo, perde fôlego muito cedo, cansa muito cedo. Enquanto esteve em campo, fez uma partida ok. Nada assim de brilhar os olhos, não foi partida de brilhar os olhos, mas também longe de ter sido uma partida abaixo dele, até porque quando ele cai, o time dele também cai, mas eu senti que o Equador em si cansou. Costa do Marfim passou por cima ali do Equador no segundo tempo em relação ao preparo físico. Enquanto teve fôlego, enquanto teve perna, o time do Equador muito bem. Gostei da atuação do Alan Franco. No segundo tempo, o Diamandé, que é o melhor jogador da Costa do Marfim, vai ser vendido aí, tá especulando, ser vendido por 90 milhões de euros. Dinheiro demais. Pontinha lá do Costa do Marfim caiu no segundo tempo do lado do Alan Franco. Achei a partida do Alan Franco muito justa, honesta. Nada também de brilhar os olhos, mas uma partida correta, defensivamente ok. E o Alan Minda, como eu falei com vocês, é uma partida, não vamos falar assim que jogou muita bola, mas fez partidas que a gente sempre fica com uma esperança ali com o Alan Minda, de virar mesmo, de virar a chave, de
pegar a regularidade e melhorar esse preparo físico aí, né, Alaminda? Pelo amor de Deus. Mas enfim, o Preciado ele entra no segundo tempo. O Preciado entrou aí aos 16 do segundo tempo, entrou como um ponta/ala direita, zero questão defensiva, e tanto é que no finalzinho, quando ele foi lá na defesa, foi fazer um lance lá no setor defensivo, fez besteira, quase entrega a rapadura. Gente, o Preciado ele não presta pra defender. É bizarro que esse cara defende mal. Assim, inacreditável. É inacreditável como um jogador profissional numa posição dessa, querendo ou não, continua sendo um lateral de ofício, mas gosta de jogar nas linhas mais avançadas, mas não deixa de ser um lateral de ofício. Como defende mal é bizarro. Mas enfim, criou até uma boa oportunidade ali, que o jogador do Equador perdeu a oportunidade de fazer o gol e tal. Mas o Preciado, eu não consigo sentir confiança no Preciado, gente. Não consigo sentir confiança no Preciado. Eu vejo o jogo dele assim, eu acho ele muito peladeiro. É assim, bizarro. Não passa segurança nenhuma. A qualquer momento ele pode te entregar um lance, pode te vender, pode te jogar na fogueira. Reserva no Galo, com o Natanael aqui, gente. Reserva do Natanael, reserva do Coelho. Ele não presta para jogar no Galo até o momento, o Eduardo Domingues, nem na ala, banco pro Coelho, e nem na linha de zaga, banco pro Natanael. Quando foi lateral, foi banco também. Quando o Galo jogava com linha de 4, banco também na maior das oportunidades. Até o momento não mostrou que veio. E lá na seleção do Equador é banco também. Então, assim, esse aí tá precisando mostrar demais. Tá devendo, mas tá devendo com força o Preciado, né? De todas as contratações até agora, eu diria para vocês que o Preciado é a maior decepção. Disparado, é o que vem rendendo menos. Joga pouco e quando joga, joga mal. O pouco que joga, joga mal, né? Mas enfim, vamos continuar de olho aí. Fala galera, finalizando mais um vídeo do canal. Quero agradecer a todos a companhia. Passando rapidinho aqui só para pedir vocês o like antes de sair do vídeo, para dar aquela força pro canal. Tamo junto. Fica também o convite para quem tá chegando agora, tá? Se inscreva, fica à vontade para se inscrever no canal. Ative o sininho de notificação, é importante. Assim você sempre será avisado toda vez que sair uma notícia nova aqui no canal. E também compartilhe o vídeo com os amigos, quem puder, ajuda demais o canal também. E outra coisa, convite, tá? Convido vocês aí a estar olhando o canal, tá? Conhecendo o canal, para vocês verem que aqui só tem notícia do Atlético Mineiro. Vocês estão no lugar certo, você que é atleticano. Quero que vocês fiquem bem à vontade para estar deixando a opinião de vocês em relação a tudo que foi falado aí no vídeo. Destaque é em relação a Alaminda, Alan Franco, Preciado, que estão jogando aí na Copa, no Equador. Então, Preciado está sendo alvo de críticas, então queria saber de vocês o que vocês acham em relação a isso. Eles estão certos sobre a Preciado? Realmente o Preciado não é que não está pronto, ele não serve para o Atlético, ele foi uma contratação ruim para o Atlético. Deixa aí sua opinião, a gente gostaria de saber, e até porque a participação de todos vocês ajuda demais o canal. Então, agradeço a todos pela preferência de estarem aqui no canal. Tamo junto e espero que vocês permaneçam com a gente. Antes de sair do vídeo, verifique se você está inscrito e verifique se o sininho de notificação está ativado. Bom, forte abraço, galera. Tamo junto. Ficaremos atentos. Qualquer novidade, a gente volta e traz notícia aqui pro canal. Valeu!